a porta de entrada e saída. Entre várias definições, porta é a abertura na parede de um edifício, desde o nível do piso até uma altura conveniente para permitir a entrada e a saída, podendo ser uma passagem larga ou estreita, baixa ou alta. Na Bíblia, a palavra porta encontra-se escrita centenas de vezes, fazendo referência à peça móvel de um imóvel que serve para as pessoas passarem ou para proteger os moradores de uma invasão externa. Deus mandou Noé fazer uma porta para a arca. Depois que Noé, sua família e os animais entraram na arca, Deus fechou a porta por fora. Gênesis capítulo 6, versículo 16 e capítulo 7, versículo 16. A Bíblia está repleta de portas, algumas até com nomes específicos, como é o caso da porta das ovelhas, em Neemias 3:1, porta formosa em Atos 3:2, o que nos mostra quão importantes são as portas. O que seria de nós se não existissem portas? Sem portas, corríamos o risco de ficarmos fora, sem abrigo, desprotegidos e sujeitos ao frio, ou trancados em algum lugar sem alimento, luz do sol e, consequentemente, sem vida. Há muitas portas que a Bíblia nos apresenta, mas existe apenas uma e única que pode nos conduzir à vida eterna. Esta porta é Jesus. A porta de entrada e saída. Aleluia! O texto de João, capítulo 10, versículos 7 e 9, registram as seguintes palavras de Jesus. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Glória a Jesus. Vamos realizar alguns significados desta afirmação de Jesus para as nossas vidas. Primeiro, Jesus é a única porta de acesso a Deus. João 10, 9, parte A. Eu sou a porta. Ao afirmar ser a porta, Jesus estava querendo dizer que ele é a via de acesso e a oportunidade. Diz a Bíblia que, quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isto para que qualquer pessoa pudesse entrar ou pudesse ter acesso ao Santo dos Santos, não sendo mais preciso a figura de um sumo sacerdote
como acontecia antes, para fazer a mediação entre as pessoas e Deus em busca de levar os pedidos de perdão. Portanto, cada um de nós passa a ter como mediador Jesus Cristo. Podemos nós mesmos pedir perdão pelos nossos pecados a Deus. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o nosso mediador. Jesus é a via de acesso a Deus Pai, como também é a oportunidade de salvação. Jesus não diz que ele é uma porta ou uma das portas. Não. Ele afirma de modo exclusivo: eu sou a porta. Ou seja, Jesus é o único acesso a Deus. Por causa do pecado, o homem encontra-se separado de Deus e condenado. Só através de Jesus o ser humano pode voltar para Deus. Apenas através de Jesus o ser humano pode ser reconciliado com o Pai e absolvido da condenação eterna. Jesus é a via de acesso a Deus e a oportunidade de salvação. Segundo, Jesus é o único recurso que nos garante a salvação eterna. João 10, verso 9, parte B. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não basta reconhecer que Jesus é a porta. Não é suficiente. Isso não nos dá acesso a Deus e obter salvação. É necessário a gente dar um passo e entrar na presença de Deus através de Jesus. Estar próximo da porta, isso também não é suficiente. Reconhecer que Jesus é o Salvador e ter simpatia por Ele também não basta. Torna-se necessário haver do nosso lado um compromisso de fé com Jesus para termos acesso a Deus e também para obtermos salvação. Não existe, além de Jesus, um outro caminho que dá acesso ao Pai. Jesus é a única porta de acesso ao Pai. Assim como ele disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Cristo também disse: entrai pela porta estreita. Mateus 7,13. Entrar ou não pela porta estreita não é questão de escolha entre opções. Antes, deve ser uma decisão de cada um de nós, mediante uma ordem. Esta não é uma situação confortável que tenha como fazer escolha. Antes é necessário que se decida por entrar pela porta estreita, visto que muitos de nós já estão em um caminho largo que os conduz à perdição. Não basta reconhecer que Jesus é a porta.
é necessário, sim, a gente dar um passo e entrar na presença de Deus através de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus oferece o convite de entrada a todos e em qualquer circunstância para a vida eterna e abundante que só Deus pode dar. Você aceita esse convite? Terceiro, Jesus nos dá abrigo e alimento espiritual. João 10, verso 9, parte C. Entrará e sairá e achará pastagens. Aqui o Senhor compara seu relacionamento com os seus discípulos à relação entre um pastor e suas ovelhas. No verso 7 do capítulo 10 desta narrativa de João, há uma afirmação do Senhor dizendo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aleluia! As ovelhas são resguardadas no redil, aprisco ou curral. Esse redil ou curral se dispõe de um teto, de um lugar que é feito de modo que as ovelhas sejam protegidas das condições climáticas. Em geral, um redil tem uma única porta para entrada e saída. Essa porta é guarnecida pelo pastor. A igreja é este redil ou a reunião das ovelhas de Jesus, que são os cristãos. Para alguém entrar, então, em seu redil, é necessário passar por Jesus, a porta das ovelhas. Aleluia! Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São palavras de Jesus que eu estava a ler. E ainda Jesus disse no capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se conjugarmos esses dois versículos, podemos afirmar em como se, por um lado, o lado de fora do redil, houvesse uma placa por cima da porta com a seguinte inscrição: venham, entrem. Aleluia. Isto é, vinde todos. Mateus 11, 28. Aqui temos uma chamada extensiva para todas as pessoas sem distinção, para através da porta entrarem para serem salvas. Jesus nos chama para o seu reino, para a liberdade. Ele nos chama para sermos filhos de Deus, para a sua maravilhosa luz. Jesus é a porta de entrada
para as bodas do Cordeiro. Aqueles que vão a Jesus, o pão da vida, jamais terão fome. Aqueles que tomam da água que Ele der, nunca terão sede. Os que seguem a luz do mundo, Jesus, em circunstância alguma andarão em trevas. Aleluia! No entanto, por outro lado, o lado de dentro é como se houvesse uma outra inscrição dizendo: saiam, vão. Isto é, ide, ensinai todas as nações. Mateus 28, verso 19. Como é sabido, as ovelhas não ficam todo o tempo acomodadas ao redil. Então, ao falar sobre entrar e sair, Jesus quis dizer que seus seguidores, os cristãos aqui estão sendo referidos, não poderiam ficar acomodados ao conforto e segurança de estar na igreja. O que acontece realmente com as ovelhas é que seu pastor as conduz para fora do redil a fim de encontrar pastagem e poderem correr, se alimentar e descansar. Os cristãos são chamados a fazerem diferença neste mundo, levando outras pessoas a passarem também pela porta. Jesus é a porta de acesso à saída para uma missão especial, como aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, que foram enviados para ensinar, para curar e fazer milagres em seu nome. Aleluia! A mulher samaritana, por exemplo, em João 4, versos 28 e 29, e o leproso purificado por Jesus, em Marcos, capítulo 1, versículo 45, depois que tiveram encontro com o Senhor e foram abençoados, eles foram anunciar a outras pessoas o que Jesus os havia feito. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, seja dentro ou fora do redil, onde quer que estejamos, não nos faltará o cuidado do pastor. Se você já entrou pela porta, tem saído por ela para apresentá-la a outros que ainda não passaram por esta mesma porta? Quando Noé e sua família entraram, a porta da arca se fechou e ninguém mais pôde entrar. A chuva caiu, a água subiu, encheu a terra e a arca flutuou. Noé não estava dirigindo a arca, mas Deus estava claramente no controle. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e sua esposa se salvaram. Jesus é a verdadeira e única porta que vale a pena entrar, a mais segura de todas. Amém? Aquele que entra por ele encontra salvação, liberdade e provisão
que é a verdadeira vida abundante, a verdadeira felicidade eterna. Por isso, entre pela porta, siga Jesus, assuma um compromisso de fé com Jesus. Também saia pela porta. Não fique no conforto do redil, guardando-o apenas para você. Apresente Jesus a outras pessoas para que elas também possam desfrutar da salvação. Jesus, a porta de entrada e saída. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.